Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Análise e Interpretação de Desenhos enviados pelos nossos seguidores, pelos nossos inscritos. Hoje nós iremos analisar um desenho enviado por um dos membros da comunidade Ascendendo Saber, realizado por uma pessoa de 25 anos de idade, do gênero masculino, e que encontra-se em um tratamento de depressão e também, infelizmente, passou por um luto recente. Nós vamos analisar 3 desenhos dessa pessoa para que vocês possam perceber que os desenhos, mesmo representando cenas diferentes, eles conseguem nos comunicar o atual cenário psicoemocional da pessoa, ok? O primeiro desenho que a gente vai analisar, se vocês observarem bem, é uma cena muito escura, é um cômodo onde existe paredes muito bem definidas, delimitadas com lápis escuro, reforçando esse traçado. Existe uma figura humanoide localizada ao canto dessa parede, deitado, sentado, de uma forma muito definida, com traços bem fortes. Também existe uma ambulância que está saindo de dentro desse cômodo, deixando um rastro vermelho. Essa ambulância está indo ao encontro de uma área externa que foi reforçada com a luz amarela. Vamos tentar entender todo o significado simbólico por trás dessa ilustração. Primeiro, a gente tem que entender a utilização excessiva da cor preta. A cor preta, pessoal, vem para validar esse diagnóstico. Ela vem para reforçar esse estado emocional do paciente, que é um estado depressivo. É uma condição mais melancólica que o indivíduo se encontra. O posicionamento da figura humana reforça esse sentimento de isolação, de tristeza, de desamparo, de abandono que esse indivíduo possivelmente esteja vivenciando. Quando ele faz aquele rastro vermelho, a gente já falou em outros vídeos que o vermelho ele tem essa conotação do sangue, da vida, de energia, de hostilidade. Como esse indivíduo ele deixa esse rastro vermelho, ele está tentando demonstrar essa vida que está saindo, essa vida que foi deixada, enfim, é uma representação clara do luto. Provavelmente, essa ilustração dessa ambulância, ela vem ao encontro direto com a experiência de luto desse indivíduo. É provável que essa pessoa que ele perdeu foi socorrida por uma ambulância em sua casa, por isso ela retrata esse veículo saindo. Então, ali você tem muito claro essa reprodução do luto sendo sinalizado com esse rastro vermelho. Nós também podemos observar que, apesar de existir toda essa sinalização negativa que reforça esse diagnóstico de depressão, nós também podemos observar que essa ambulância está indo em direção ao amarelo. E o amarelo ele tem a ver com a vida, com a energia e com a esperança. Então, apesar de existir todo esse quadro sintomático da depressão e do luto sendo evidenciado nessa figura, esse luto, ele existe uma esperança, existe uma esperança no fim do túnel, existe algo de bom que esse indivíduo ainda cultiva na esfera da fantasia para com essa experiência traumática. Ou seja, é um sujeito que está tentando elaborar esse luto. A ilustração representada no segundo desenho foi de uma igreja com uma riqueza de detalhes muito grande, o que evidencia para nós a importância dessa cena para a dinâmica psicoemocional desse paciente. Ou seja, o contexto igreja é um elemento de extremo peso e significância para esse indivíduo. Essa cena ela foi construída com uma riqueza de detalhes muito grande. Você pode ver vitrais coloridos e muito bem definidos, você pode observar claramente velas acesas por toda a extensão da igreja. Você vê um indivíduo na parte inferior central da ilustração, com uma postura contemplativa, rodeado dessa representação que eu interpretei como sendo velas, enfim, algo relacionado a fogo dentro do contexto da igreja, dá a conotação de uma vela. Enfim, existem muitos elementos que a gente pode dar um significado. Vamos tentar entender um pouco de cada um. Primeiro, a questão da igreja. A igreja, tendo toda essa importância simbólica para esse indivíduo, vem como um elemento de conforto, um elemento de acolhida, um elemento onde o sujeito busca alívio espiritual. Possivelmente é essa estrutura que tem dado um apoio efetivo maior para esse indivíduo nesse momento de luto. Junto com essa representação da igreja, a gente consegue observar os vitrais extremamente coloridos. Indivíduos depressivos, eles têm uma resistência muito grande a reproduzir elementos extremamente coloridos dentro de uma cena mais escura. Isso mostra a importância afetiva que esse elemento tem para ele, ou seja, a esperança, a positividade dentro de um contexto de sofrimento.
Ou seja, o aparelho simbólico desse indivíduo encontra um alívio muito grande ao associar a figura religiosa e espiritual dentro da sua dinâmica de sofrimento. Também conseguimos observar velas espalhadas entre todos os assentos dessa igreja. Isso conota o sentimento de partilha, o sentimento de acolhida, como se esse indivíduo estivesse dizendo o seguinte: olha, o sofrimento que eu estou vivenciando, outras pessoas compartilham comigo. Isso dá um sentimento de acolhida para o sujeito diante do sofrimento, o que gera um conforto psicoemocional e ajuda na elaboração do luto. Esse indivíduo sinaliza ele na parte inferior central e ele está revestido com uma quantidade ainda maior dessas velas, ou seja, sinalizando esse sofrimento. Esse mesmo sofrimento que todas as pessoas que estão ali estão passando, esse indivíduo que o dele é muito maior. Por isso que ele se colocou em um local isolado, para sinalizar que, olha, todos aqui estão sofrendo, mas o meu sofrimento é maior. Eu sofro uma proporção muito maior. Mas é interessante que ele reconhece que outras pessoas também estão passando por esse momento. E isso dá esse sentimento de unidade, de pessoas que colaboram para elaborar um processo de luto. Eu associei todo esse simbolismo da igreja à ideia do luto, porque logo abaixo do altar a gente consegue observar de uma forma muito clara um objeto azul, o que nos remete à ideia de um caixão, de uma reprodução da experiência que ele teve. Então, sim, essa cena fala do luto e da forma como esse indivíduo está tentando elaborar, tentando lidar com esse sofrimento por detrás do luto. Nesse terceiro e último desenho, o indivíduo ele mudou a estratégia que ele estava adotando para realizar seus desenhos. Aqui ele utilizou mais cores, aqui ele reproduziu elementos mais naturais e desenhou uma paisagem, o que se difere muito do primeiro e segundo desenho que ele havia feito. Essa mudança drástica de estratégia mental sinaliza para nós também uma busca por uma mudança na dinâmica psicoafetiva. Ou seja, ao mudar a estratégia de desenhar, esse indivíduo sinaliza uma busca por uma mudança na sua estrutura psicoemocional. E uma mudança para qual sentido? Para o que ele representou no terceiro desenho. Ou seja, ele espera sair do que ele reproduziu no primeiro e segundo desenho e migrar para o terceiro desenho. Esse terceiro desenho é da esfera do desejo, é de uma esfera de idealização. Nesse terceiro desenho nós temos elementos naturais, nós temos árvores, nós temos sol, nós temos uma paisagem verde, nós temos uma casa no canto superior direito, ao lado dessa casa a gente tem duas pessoas e lá no canto inferior direito nós temos uma pessoa também segurando um objeto. Eu não sei se esse objeto é uma pipa, pela cena poderia ser uma pipa, mas me remeteu à ideia de um diamante. Eu vou tentar dar os dois significados possíveis para isso. Mas vamos começar com a ideia da natureza. A natureza, pessoal, passa a ideia de conforto, de esperança, de equilíbrio, de resiliência, de normalidade. Então, quando ele reproduz essa cena, é o que ele está tentando buscar para ele. Ou seja, ele deseja que a vida dele volte a ser normal. Ele deseja que a vida dele volte a ser tranquila, resiliente, calma. E de alguma forma ele sinaliza que isso, para que isso acontecesse, ele precisaria desse apoio familiar. Por isso que ele reproduz essas duas pessoas ao lado dessa casa. Porque a casa é um ambiente confortável. A casa é o nosso lar. É onde eu vou para fugir do mundo. É onde eu vou para me proteger do mundo. É onde eu vou para ser eu mesmo. Para encontrar a minha essência. Então essa busca por paz, por tranquilidade e resiliência está projetada nesse desenho. Quanto à figura humana desenhada no canto inferior direito, vamos tentar dar sentido para os dois possíveis objetos que ela está segurando. Vamos dar sentido primeiro à pipa. A pipa é um objeto que foi feito para voar, e voar tem um significado de liberdade, de fluidez, do desejo do indivíduo de se sentir desprendido daquilo que o limita, daquilo que o prende, daquele ambiente fechado e claustrofóbico que ele reproduziu no seu primeiro desenho. Um outro objeto que pode representar aquilo que essa figura humana está segurando é um diamante. Diamante tem a ver com algo que é precioso, algo que é caro para esse indivíduo. Quando ele projeta esse objeto na mão de uma figura que o representa, ele está sinalizando o desejo de manter consigo aquilo que é precioso. Talvez uma lembrança desse ente querido que ele está passando por um processo de luto, talvez o afeto, o sentimento, enfim, algo que ele queira guardar consigo porque é muito bonito, é muito belo. Espero que vocês tenham gostado e compreendido que o desenho é sim capaz de demonstrar com clareza tudo aquilo que o indivíduo está sentindo.